Boa notícia para o Fluminense e tem jogador tricolor com ótimo aproveitamento que pode estar de volta contra o Grêmio. A gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo. Também vamos falar de Cria de Xerém aparecendo no prêmio da France Football de melhor jogador do mundo. A gente vai comentar muito sobre isso por aqui, beleza? Então desde já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar e muito do Flusão. Vamos começar esse vídeo aqui falando da molecada de Xerém, fazendo um apanhado dos últimos jogos lá nas categorias de base do Fluminense. Esse levantamento quem faz para nós é o portal Xerém Stuff, que é especializado em categorias de base do tricolor e traz aqui diversos resultados do Flusão. O primeiro resultado que eu quero falar foi pelo Campeonato Metropolitano, 11ª rodada, lá no estádio Marcelo Vieira, em Xerém. No Sub-11, o Fluminense venceu o São Cristóvão por 1-0 com gol do Davi Chimango. Já no Sub-12, né, mesmo torneio, mesma rodada, também contra o São Cristóvão, mas no Sub-12, o Fluminense meteu 9-0. Os gols foram marcados por Arthur Gabriel, Arthur Borges, Christian Zidane, Davi Ferreira, João Lima, Kaique Campos, o Elton Bruno e Isaac Vidal. Já no Sub-16, o Fluminense disputou a partida de ida da semifinal do torneio Guilherme Embre, lá no estádio Newton Santos contra o Botafogo, ou seja, jogo fora de casa. O jogo terminou empatado em 2-2. Os dois gols do Fluminense foram marcados pelo atacante Naaran. A gente já comentou sobre ele aqui, né? Tem passagem pela seleção brasileira, né, ali do Sub-15, Sub-16 também. Tem se destacado nessa temporada e marcou 2 gols nesse empate em 2-2. Vale lembrar, né, que o Fluminense tem a vantagem do empate no agregado das duas partidas. E o jogo de volta será disputado no dia 6 de novembro no estádio Marcelo Vieira. Subindo um pouquinho agora para o Sub-23, aí a notícia já não é boa, tá? Porque também teve Fluminense e Botafogo na categoria. Fluminense jogando em casa contra o rival. Esse jogo, inclusive, foi transmitido pela Flu TV e o tricolor perdeu por 2-0 para o Botafogo. Esse resultado é muito ruim, muito preocupante, para além da derrota, é claro, porque com ela, o Fluminense caiu para 5º lugar no Grupo A. O Vitória, que agora chegou a 9 pontos, e o Vasco da Gama, que chegou a 8, também com o Fluminense, mas no critério de desempate fica em cima, passaram a gente na tabela. E vale lembrar, né? Somente os 4 primeiros passam de fase. E o próximo compromisso do Fluminense, que é contra o Atlético Mineiro, no dia 4 de novembro, às 3 da tarde, fora de casa, lá em Minas Gerais, esse é o último jogo da fase de grupos. Então, se o Fluminense da próxima rodada não voltar a esse top 4, a gente vai ser eliminado ainda na primeira fase do Brasileirão de aspirantes, né? Vale lembrar que o Fluminense tem diversos jogadores conhecidos nesse time, né? Tem o Felipe Andrade, que ontem foi titular como volante, vinha jogando como zagueiro no 23, mas ontem foi titular como volante. Tem o Isaac, atacante também, muitas passagens pelo profissional do Fluminense, também está atuando por lá, além do João Neto, mas o João Neto está machucado, não jogou os últimos jogos, está ali se recuperando. Existe expectativa de tê-lo novamente nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Ele que tem sido o grande destaque do Fluminense na competição, artilheiro com 2 gols, está fazendo muita falta. E aí a gente espera, né, que nesse jogo do dia 4 ele esteja de volta e ajude o Fluminense a vencer o Galo e conseguir uma classificação para a próxima fase. Agora uma pausa rápida aqui para uma informação que chegou para mim essa semana. Você sabia que 79 veículos são roubados por dia no Rio de Janeiro? É um número absurdo, né? Então não dá para ficar andando por aí com o seu carro, com a sua moto, desprotegidos, contando com a sorte. Então faz o seguinte, conte com quem entende de proteção. No Clube Unir existem preços que cabem no seu bolso. Aponta agora a sua câmera para esse QR Code aqui do lado, liga para esse telefone aqui em cima e faça já uma cotação. E essa aqui é uma notícia muito legal também sobre o Fluminense. Por quê? Porque o Fluminense esteve ali presente de maneira indireta na premiação de melhor jogador do mundo da France Football. Pois é, a gente está falando da zagueira Tarciane, formada nas categorias de base do Fluminense, já jogou também no profissional tricolor, que foi eleita a 23ª melhor jogadora do mundo. A Tarciane iniciou a carreira dela no projeto Daminhas da Bola e fez uma parceria com o Fluminense, né? E ela veio pro Fluminense
durante essa parceria. Ela fazia parte daquele time do Flu que foi campeão brasileiro sub-18, perdão, em 2020. Em 2021 ela acabou deixando o Fluminense, assinou com o Corinthians, onde jogava até esse ano, quando foi negociada com o Houston Dash por 2,5 milhões de reais, que é a maior venda do futebol feminino nacional. Mas enfim, uma garota de Xerém, né, aparecendo aqui entre os 23 melhores do mundo, né, no futebol feminino. Isso é muito bacana. A gente sabe que o Fluminense está iniciando ainda, né, está engatinhando no projeto do futebol feminino, e aí ter a Tarciane atingindo esses números é algo realmente muito expressivo. Claro que a gente sabe, né, que a saída dela do Fluminense para o Corinthians, eu acho que evidenciou muito o fato de ser muito embrionário o futebol feminino no Fluminense, né? Ela acabou indo para o Corinthians, porque o Corinthians tem condições melhores. A gente sabe que o Corinthians e Palmeiras são os principais times do futebol brasileiro em termos de futebol feminino. Aí ofereceram, né, condições melhores do que o Fluminense poderia oferecer para ela, mas mesmo assim é uma garota de Xerém chegando longe, né? Torço muito pelo sucesso dela. Notícia muito bacana aqui para trazer para vocês. Vamos falar um pouquinho agora de futebol masculino profissional, porque ontem teve os últimos jogos ali da rodada 31 e tem um resultado aqui que interessa muito ao Fluminense. Não foi um resultado bom não, tá? O Corinthians enfrentou o Cuiabá lá na Arena Pantanal e conseguiu vencer por 1-0. Com esse resultado, o Corinthians pulou para 35 pontos, subiu para o 15º lugar e saiu da zona de rebaixamento. Vale lembrar, né, o Fluminense está em 13º, tem 36 pontos, apenas um pontinho a mais do que o Corinthians. Se a gente olhar para a zona de rebaixamento, hoje, além do Atlético Goianiense, o Lanterna, o Cuiabá, o vice-Lanterna, temos Juventude com 34 pontos na 18ª colocação e Bragantino com 34 pontos na 17ª colocação. Portanto, o Fluminense está a 2 pontos da zona. Vale lembrar, né, o Juventude e o Bragantino vem numa espiral de queda ali para participar dessa briga contra o rebaixamento. O Juventude, inclusive, demitiu essa semana o Jair Ventura, seu treinador, e já contratou o Fábio Matias, ex-Botafogo, ex-Coritiba, para assumir o time nessa reta final e tentar livrá-los da degola. O Bragantino também demitiu seu treinador, o Pedro Caixinha, português, fez um ótimo trabalho em 23, 2024 o trabalho foi abaixo, foi demitido. O Bragantino está aí nessa briga contra o rebaixamento, que além, né, do Fluminense e do Vitória, que a gente sabe, né, se enfrentaram nesse sábado. Vitória venceu com aquele pênalti extremamente polêmico, 13º e 14º, né, o Fluminense 13º, Vitória 14º, Corinthians 15º, o Atlético Paranaense, agora fora da zona com 34 pontos e um jogo a menos, é o 16º, e aí a zona é essa turma que eu falei para vocês. Gente, isso aqui só evidenciou a importância da partida de sexta-feira para o Fluminense, partida essencial no Maracanã contra o Grêmio. E o Fluminense pode ter para esse jogo o retorno do Thiago Silva. Ainda não é uma informação confirmada, mas o Thiago Silva de fato treinou com bola normalmente ontem com o elenco tricolor. O Daniel falou sobre isso com vocês aqui em vídeo. Então existe uma expectativa, uma esperança de que ele retorne após o problema dele no calcanhar nessa partida de sexta-feira. A Netflix fez um levantamento do aproveitamento do Thiago Silva com a camisa do Fluminense nesse retorno. E isso é uma notícia para deixar qualquer tricolor muito otimista, tá? De acordo com a Netflix, desde que o Thiago Silva voltou, ele fez 7 jogos com a camisa do Fluminense, e aí são 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Isso totaliza ali um aproveitamento de 80%, e realmente é muito expressivo, muito estrondoso do Thiago Silva com a camisa do Flusão. Isso, claro, deixa a gente muito otimista para a partida de sexta, caso ele consiga retornar. Vale lembrar, né? O Thiago Santos faz uma boa temporada, tem sido um dos jogadores mais regulares do Fluminense. Ao seu lado, está jogando o Manuel. Fez algumas boas partidas? Fez, mas também a falha do Manuel no segundo gol do Vitória no sábado foi brincadeira, né? Beleza que o pênalti foi completamente inacreditável, não deveria ter sido marcado, mas o que o Manuel faz no começo da jogada ali, quando ele perde a bola, é simplesmente inacreditável. O Thiago Silva não faria uma coisa dessa, né? Pelo menos eu quero crer. Então, a gente fica na esperança, né? Na expectativa do retorno do Thiago Silva para formar essa dupla de TS, né? Com o Thiago Santos, que vinha dando certo, né? Você vê,
7 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 80% de aproveitamento. Um número realmente muito interessante. Eu tenho uma outra coisa para falar aqui com vocês, mas antes eu vou rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você, ligado aqui na Central, a deixar um comentário aqui embaixo dizendo o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde a Central Fluminense alcança nesse mundo gigantesco. Galera, chega junto, comenta e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Nilo de Teresina, Wilkes de Juiz de Fora, Elias e Heloísa de Jucimeira, no Mato Grosso, Francisco de Assis de Volta Redonda, Maílson de Caraúbas, na Paraíba, Vivaldo Bentes de Maués, no Amazonas, e para o Dirceu Gomes de Lusiânia, em Goiás. Um abração para a galera tricolor, convite reforçado para você que está aí nos assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve citando o seu nome? Comenta aqui embaixo o seu nome, claro, e de onde você está nos assistindo. Beleza? Vamos falar dessa notícia aqui que eu considero uma boa notícia para o Fluminense, tá? O Tricolor anunciou de maneira oficial nas suas redes sociais mais de 20 mil ingressos vendidos para a partida de sexta-feira. Vale lembrar que as torcidas organizadas do Fluminense estão preparando uma grande festa para esse jogo e você pode garantir o seu ingresso em fluminense.futebolcard.com. Deixa eu explicar para vocês por que eu considero isso uma boa notícia, tá? A gente está no dia 29, terça-feira, o jogo é somente na sexta. Você pode falar, pô, 20 mil pessoas é muito pouco no Maracanã, e eu vou concordar, porque essa partida tem um apelo muito grande, ainda mais por essa questão toda da tabela que eu acabei de falar. O Fluminense precisa, de maneira urgente, vencer o Grêmio para tentar, né, dar uma afastada de novo ali da zona de rebaixamento. Essa derrota pro Vitória foi algo muito ruim pro Fluminense. Mas assim, há 3 dias do jogo, 20 mil ingressos vendidos, não é algo ruim não, tá? Eu acho natural esse movimento, eu acho até positivo, maior do que eu esperava. A gente lembra, o Fluminense vem de uma derrota dolorida demais. Você pode, claro que a gente sabe que a arbitragem prejudicou o Fluminense, mas esse tipo de coisa acaba dando uma desanimada no torcedor. Pô, tu vê o Fluminense jogar, mesmo, o Fluminense jogou mal, isso é verdade. O Fluminense depois que empata o jogo, para de jogar, assim, se o Vitória tivesse vencido o jogo, não seria injusto, mas o problema é a maneira que vence, né, com aquele pênalti inacreditável. Mas eu acho natural isso, assim, a gente sabe que daqui até sexta-feira a galera vai animar, a gente vai ter pelo menos mais de 30 mil no Maracanã para esse jogo, então já ter 20 mil a essa altura do campeonato, eu acho positivo sim, a gente vai conseguir botar mais do que 30 mil no Maraca, um jogo num horário bem peculiar, né, o Fluminense não jogava numa sexta-feira desde 2016, vai jogar agora 2 sextas-feiras seguidas, por sinal, né, contra o Grêmio e contra o Inter, depois lá em Porto Alegre, mais de 20 mil ingressos vendidos para essa partida essa sexta agora, às 9 horas, no Maracanã. E eu quero saber de você, tricolor ligado na Central. Você vai estar no Maracanã nessa sexta? Comenta aí embaixo. Diz qual é o setor que você vai a torcer lá e apoiar o Flusão, empurrar a gente, se Deus quiser, a mais uma grande vitória. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.